Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você aí que ainda não me conhece, eu me chamo Luciana Vargas e aqui compartilho com vocês dicas sobre relacionamentos, conselhos diários, meditações, então tudo aquilo que possa te ajudar a transformar a insatisfação que você sente aí em inspiradora em qualquer área da sua vida. Então, vamos lá que esse assunto de hoje eu recebo muitas reclamações e perguntas sobre imaturidade do cônjuge. Quem aí tá passando por esse problema no casamento? Acha que muitas vezes o cônjuge tem atitudes infantis, parece uma criança, né? E vocês estão tendo problemas e não sabem como lidar com essa situação. Acabam brigando, às vezes até mesmo na frente dos filhos. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar algumas dicas de coisas que você pode fazer para aprender a lidar com essa situação. Por quê? Porque vocês sabem que quando casamos não recebemos um manual de instrução. Não tem. Bem ao contrário, já trazemos muitas vezes uma carga, uma bagagem da nossa família de origem, de um casamento às vezes destruído, de brigas entre os pais, separações, traições. Então a nossa imagem sobre isso já vem distorcida. Quando casamos, o que acontece? Você conhece alguém e pega a sua bagagem. A outra pessoa pega a bagagem dela, né? E vocês dois resolvem morar juntos. Vamos nos casar? Ninguém abriu a sua bagagem. Vamos juntos embarcar nessa viagem? Vamos! E lá se vão. Durante a viagem, começa a pesar demais para carregar aquelas bagagens. O que acontece? As reclamações. Nossa, mas tá pesado demais. Começam a brigar, porque um não quer carregar muito peso. E aí, quando abrem as malas, as bagagens, vocês vão ver coisas que vocês não viram porque não tinham esse conhecimento antes de casar. Cada um vai abrir a sua bagagem e você vai ver a realidade e não o ideal. Não vai ver o príncipe encantado ou a princesa encantada que você tanto imaginou vendo os desenhos, os filmes aí que você via quando criança. É ou não é? É isso que acontece quando a gente percebe casou com uma pessoa imatura. Por quê? Vou falar pra você. Você casou com uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Ela tem 40 anos. Hoje. 40. Essa idade dela, a idade real, tá? Mas, quando você olha pro comportamento dessa pessoa, você percebe que ela tem outra idade. A idade psicológica da maturidade. Coloquei esse nome aqui para dar exemplo. Ela tem uma idade que parece que tem uns 10 anos, pelo comportamento dela. É birrenta, se emburra, não sabe ouvir não, tem que ser quando ela quer as coisas. É uma atitude de criança, não é? Pois é, pode ser que essa idade dela, se ela tem 40 anos, na real, ok? Mas, na idade da maturidade dela, ela tem atitudes de criança. A idade aqui já tá desconectada. Aí, gera o quê? Imaturidade. Tá, foi. Agora olhe para o aspecto físico dela muitas vezes. Não vê aquela pessoa que você olha, nossa, você tem essa idade, não parece. Ou às vezes a pessoa parece que é mais jovem, ou às vezes mais velha, conforme o aspecto físico dela, não é? Às vezes uma pessoa de 40 anos pode ser que ela tenha um corpo ali de 28, um aspecto físico. Ou, ao contrário, uma pessoa de 40 anos pode ter um aspecto de 60 anos, mais sofrida, né? Semblante, não se cuida muito do aspecto físico dela. O que acontece? Aí você olha para essas três idades aqui. A idade real, a idade da maturidade e do aspecto físico. Aí você olha e avalia. Tem coisa errada aí. As idades estão desconectadas. Gera a imaturidade. Aí, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que casa, você aí, por exemplo, que casou com uma pessoa muito mais jovem que você. Eu já vi os dois lados da moeda. Uma pessoa que casou com alguém mais jovem, às vezes 15, 20 anos mais jovem, e que essa pessoa mais jovem tem mais maturidade que a pessoa mais velha. Eu já vi casos assim e recebi histórias que eu até fiquei bem, digamos, surpresa.
Já vi mulheres falando que casaram com homens mais jovens, 15 anos mais jovens, elas já tinham filhos de outros relacionamentos, né? E essa pessoa assumiu os filhos, é um ótimo pai, dá exemplo no próprio pai biológico da criança. E aí? Não é a questão da diferença de idade real, é a idade da maturidade. Então, o que acontece? Quando há essa diferença de idade, aí causa que a pessoa tem atitudes infantis que te irritam. Porque você tem mais maturidade que ela. Você é uma pessoa que tem um nível de consciência maior que ela. Mas o que? A gente não percebe isso quando está apaixonado. A gente não percebe isso no namoro, noivado. E às vezes as pessoas nem vão dizer assim, tem essas fases, elas apenas se conhecem e vão morar junto em pouco tempo. Não dá tempo de se conhecer. Porque a gente não sabe isso. Ninguém nos falou para, quando conhecer alguém, fazer perguntas, alinhar área financeira, emocional, espiritual, como vai ser casamento, se quer ter filho. Olha, gente, é muito raro quem faz isso. Porque eu também não sabia disso. Mas conforme os passar dos anos e com o meu despertar, eu fui pesquisando, fui lendo, sentindo na pele. Porque quando você casa com alguém, você casa e ama aquela pessoa. Então não é por qualquer comportamento, qualquer detalhe que se pode resolver que você vai estar se separando. Porque você vai casar com outra, vai ter outro relacionamento e pode acontecer a mesma coisa. Aí você vai só perder tempo na sua vida. Você fica 9 anos com um, 7 anos com outro, 10 com outro, e assim vai passando. Você não consegue construir nada. Você não consegue crescer junto com a pessoa, porque você tem um olhar talvez disfuncional. Talvez um olhar lá da sua família de origem trouxe lá um modelo de casamento também da sua família de origem. Às vezes também tem uma falta aí, às vezes de um pai que foi embora, do abandono, de uma traição, e acaba também atraindo parceiros como pai. Algo que você não quer porque você não aceita o seu pai ou sua mãe como eles são. Também tem esse aspecto, que isso eu vou falar em outros vídeos também aqui. Mas hoje, o assunto específico é justamente sobre essa imaturidade no casamento que afeta muitas pessoas. E eu ouço muitas reclamações porque as pessoas não sabem lidar com isso. Porque você vê um adulto tendo atitudes infantis é algo irritante, não é? E nós mulheres, muitas vezes, acabamos explodindo, principalmente as mulheres, porque a gente se irrita, porque a gente quer que faça as coisas naquela hora, a gente quer que faça daquele jeito e às vezes o homem não faz. E para nós, a gente olha e diz, meu Deus, é atitude de criança. E daí acabamos brigando, cobrando. Quando você cobra, você sai da sua posição de esposa ou de marido. Você se torna o pai e a mãe daquela pessoa. O casamento se esfria. Veja aí se não está passando por isso hoje. E uma palavra aqui que eu quero ler para vocês, que está lá em 1 Coríntios 13:11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. Vamos meditar sobre isso na realidade? Quantas pessoas casaram aí e continuam fazendo o quê? Vamos trocar aqui? Quando eu era solteiro, falava como solteiro. Você é casado? Agora mudou. Você precisa falar como casado. Pensar como casado e não como solteiro. Raciocinar como casado, como homem ou como mulher, não como menino. Quando você casa, você precisa deixar de lado as coisas de menino e de menina, as coisas de solteiro. Como você vai casar com uma pessoa e continuar com as práticas de solteiro, de menino? Como? Você vai continuar sendo o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai? Se você casou com uma pessoa, agora você é adulto. Qualquer briguinha no casamento, corre pro papai e pra mamãe para falar mal do cônjuge. Por que será que as pessoas, muitas vezes a sogra, o sogro, não gostam da nora e do genro? Por que será?
Porque o filho, a filha tem qualquer briguinha, tá lá ligando, mandando mensagem pro pai e pra mãe. Ai, mãe, não aguento mais, o fulano fez isso, olha aquilo. O que você acha que vai acontecer? Exceto em casos de violência, né, gente? Risco de vida. Eu tô falando fora isso. Eu tô falando de coisas, de comportamentos, atitudes, briguinhas às vezes bobas, que são coisas de criança. Porque o adulto resolve, a criança faz birra, se emburra, não aceita um não, quer tudo na hora ali. É ou não é? Porque ela fazia isso com o pai e com a mãe. Agora ela casou com outra pessoa. Agora ela tá formando a família dela com as regras dela. Precisa fazer a ruptura do pai e da mãe. Ela tá formando a família dela. As coisas mudaram, mas as pessoas às vezes estão presas lá e ficam com atitudes infantis, gerando essa imaturidade. E o outro às vezes não aguenta, não suporta mais e não sabe o que fazer. Às vezes fica gritando, cobrando, e a pessoa diz, o fulano nunca muda, eu não aguento mais. Cobrar é coisa de pai e mãe, cobrar não vai resolver. Vamos substituir essa palavra por inspirar? Agora, vamos lá para as dicas que eu vou passar aqui para vocês. Papel e caneta na mão, ao menos testem, não duvidem. Porque se você hoje está casado com alguém, se é mais jovem que você, não importa, não é idade, questão física, da idade real, ok? A idade não importa nesse sentido, o que importa é o nível de maturidade. Se você quer ficar com essa pessoa e a pessoa quer ficar com você, vocês estão tentando de tudo para tentar aí resolver essas questões. Então anota essas dicas aí, anota, porque eu tenho certeza, se você ao menos testar e colocar em prática, você vai ter bons resultados e ao menos vão parar as brigas, vão parar cobranças, você vai aprender a lidar melhor, mudar o seu olhar referente a essa pessoa, ok? Vamos lá, primeira dica aí, anota, chama essa pessoa para conversar, você que tem mais maturidade. Conversar, diálogo é a primeira dica. Ah, mas ele não conversa. Chama você que tem mais maturidade. Você tem mais maturidade que o outro. Tem filhos aí, pequenos. Ah, não conseguimos conversar sozinho. Deixa eles dormirem. Chama fulano, precisamos conversar. Senta aqui um pouquinho, tá? Aí você expõe ali tudo o que tá acontecendo e o comportamento que te incomoda. Mas são vários. Fala tudo. Sem gritar, sem ser grosseira ou grosseiro. Converse com a pessoa, explique, olha, esse comportamento aqui que você está tendo está me incomodando. O que eu posso te ajudar para a gente mudar isso, né? Mas sempre é bom saber que os dois estão dispostos a resolver essas questões. Esse é o primeiro ponto. Tudo se resolve com diálogo e conversa. Não deixa o barco afundar, não deixa se agravar o problema. Chama logo, tá percebendo ali logo esses problemas, chama logo a pessoa, para não ficar acumulando problema. Aí vai enchendo o copo até que transborda, não deixa transbordar, não deixa, por isso que as pessoas explodem e acontecem brigas às vezes feias no casamento, porque elas vão suportando, elas vão aguentando e vão guardando para si. Não faça isso. Diante da primeira situação de imaturidade, algo que te incomodou, chama a pessoa lá, amor, vem aqui, vamos conversar. Olha isso aqui e tal. Se quiserem anotar, ótimo, melhor ainda. E daí talvez a pessoa não perceba que esse comportamento te incomoda. Talvez ela não saiba. E nós temos um problema, né? Principalmente as mulheres, a gente quer que o marido, por telepatia, adivinhem o que a gente não tá gostando. Às vezes a gente diz que não quer algo, mas no fundo a gente quer. Eu sei, já fiz isso. Então eu te entendo muito bem aí, você que é mulher, tá? Então o primeiro ponto é esse, sentar e conversar, chama aquele que tem mais maturidade, chama o outro e fala específico o comportamento que está te incomodando. Outro ponto aqui. Segunda dica, nota aí. Conheça a história de vida lá da infância do seu parceiro. Como ele foi criado, como era o casamento do pai e da mãe, como o pai agia como marido, como a mãe agia como esposa. Olhe para isso. Aí você vai identificar se ele não está repetindo algum comportamento ali que ele pegou lá. Ah, mas ele não lembra de nada. Olhe, vá lá e converse.
com as pessoas mais velhas da família, que possam te dar essas informações. Conversa informalmente, vai perguntando, não fale por quê, né? Não desabafe os problemas de vocês para os outros, nem para o pai, para a mãe, para ninguém. Resolva só vocês dois e Deus, sem filhos também. É só vocês dois. É você que escolheu essa pessoa aí, não foi Deus. Ah, mas Deus botou no meu... Não. Imagina as pessoas que casam com alguém que tem um relacionamento abusivo de violência, vão dizer, Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Não, Deus não colocou, você é quem escolheu. Você é que atraiu essa pessoa aí. Então, por isso é importante saber a história da outra pessoa lá da infância. Por que eu tô falando isso? Porque você vai olhar para o seu cônjuge de forma diferente. Você vai começar a olhar para ele com outros olhos, com mais compaixão e talvez aí você consiga ter mais paciência também, de esperar o tempo da evolução dele, que é diferente da sua. Outra dica aqui que eu vou falar para vocês aqui. O que é importante? Você quer ficar com essa pessoa? Você ama ela e ela quer ficar com você? Aceita as diferenças. Por quê? Um complementa o outro. Ah, mas ele é muito criança. Eu quero que ele resolva as coisas, resolva os problemas que a mulher gosta que o homem resolva. Esse é o papel dele. Resolver, dar segurança ao provedor, mas às vezes ele não sabe fazer isso, porque ninguém ensinou. Ele não teve referência de um homem, um pai, de marido que fizesse isso. Por isso que ele não faz. Aí as mulheres às vezes me reclamam, nunca recebi um presente, nunca meu marido me deu flores, ele não lembra das nossas datas, não lembra de nada. Eu fico tão triste com isso. Por quê? Tem um ideal na mente dela, né? Porque o pai às vezes fazia pra mãe e ela achou que ia casar com um homem igual ao pai. Mas saiba que seu pai é um ser único e o seu marido é um ser único. Assim como a sua mulher é um ser único e a sua mãe é um ser único. Então as pessoas não vão fazer aquilo que você idealizou. Você precisa ser realista e encarar essa pessoa aí que você casou. Se ele não faz, é porque não teve alguém para ensinar ele a fazer. E às vezes você até briga, fica triste, não fala, mas não gera expectativas. Então, se ele não tem esse comportamento, esse costume que não aprendeu, você possa inspirar. Ah, ele esqueceu do nosso aniversário de casamento. Ah, lembra você. Ah, vamos jantar fora, ou você faça uma celebração em casa, compre você um presente para vocês. Você faça, não espere do outro que ele não tem para dar. Mas se você tem, então você faz. Você faz que a pessoa vai começar a ter essa inspiração e você vai ver com o tempo. Vai mudando. Pega essa dica aí que é valiosa, tá? Então, o que eu tava falando aqui também, a outra dica, é você ser realista. Nós criamos um ideal na nossa mente. Nós tivemos... O nosso pai é perfeito. Foi um marido perfeito, um pai perfeito, na nossa visão, tá? Você casa com um homem que é o oposto do comportamento do seu pai. Seu pai tinha o costume de fazer isso, aquilo, tudo na hora. Seu marido não é assim. Ele demora mais pra fazer. Ele tem outro comportamento, mas você quer que ele seja como seu pai e fica comparando ele com o seu pai. Caia na real. Essa pessoa que você casou não é o seu pai e não existe ninguém como seu pai e não vai existir. Então você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa, tenha paciência e seja realista. É essa pessoa que você escolheu e essa pessoa que você está casado. Então, se você às vezes não percebeu algum comportamento que te irrita hoje, lá no namoro, antes de conhecer, hoje você vai precisar investir em treinamento, em conhecimento, pesquisa, às vezes até mesmo procurar um profissional para atender individual ou casal. Vai precisar, porque a gente não recebe, como eu falei no início do vídeo, um manual de casamento, nem de como ser pai e mãe. Não recebemos. E aí a gente depois, quando acontece esse tipo de coisa, ficamos perdidos. Mas eu estou aqui para te ajudar. E outro ponto aqui sempre, pessoal. Você tem mais maturidade que o outro. Um vai sempre precisar ceder. Olhe para aquilo, para o comportamento. E muitas coisas você vai precisar ceder. Porque é importante também reconhecer. Talvez você também vai ouvir algo da pessoa que você vai conversar, que acha que ela é imatura, algo que não gosta em você também. Talvez a pessoa que é mais imatura vai dizer, você fica só me cobrando na frente dos outros. Você fica falando isso, gritando comigo. Você não é a mãe e nem o pai do seu cônjuge. Respeito mútuo, um precisa respeitar o outro, porque Deus instituiu essa autoridade de marido e de mulher, de esposa.
Um precisa respeitar o outro, porque senão vocês vão ter problemas. É muito importante isso, o casal se respeitar. E diante de todas essas dicas que eu passei aqui para vocês, anotem, voltem o vídeo se precisar, vão lá e ao menos testem aí no casamento de vocês, no relacionamento de vocês. E agora eu vou dar uma dica, você aí que é solteiro, que está assistindo esse meu vídeo, que está pensando em se casar ou está noivo, perceba tudo que eu falei aqui. Tem pessoas que estão casadas e estão passando por esse problema. Para as pessoas casadas, elas vão ter que investir muito mais energia, digamos, para consertar. Mas você aí tem a oportunidade de já no início detectar esse tipo de comportamento, porque ainda dá tempo. Se você identificar e pensar, poxa, isso aí eu não vou aguentar, isso eu não vou suportar, aí você libera a pessoa a tempo, antes de casar e formar uma família. Então preste atenção, porque essas dicas são valiosas. Muitas vezes ninguém vai falar para você. Eu pesquisei, testei, senti na pele. Por isso que eu compartilho aqui tudo com vocês, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e acham importante essas dicas também, compartilhem com quem precisa desse conteúdo. Compartilhe com alguém que está passando por esse problema e às vezes não sabem, não conhecem, não sabem nem o que fazer. Antes que aconteça muitas vezes uma separação, um divórcio, por coisas às vezes que poderiam ser resolvidas conversando, tá bom? E agradecendo aqui, quero aproveitar e eu agradeço a todos os meus inscritos, que a cada dia estamos crescendo aqui no nosso canal. Sou muito grata a Deus, a vocês, porque eu estou cumprindo um chamado de ajudar vocês a transformarem essa insatisfação que vocês sentem em qualquer área da sua vida em inspiradora. E também aí, você que está assistindo e ainda não é inscrito, então seja bem-vindo, se inscreve aí, porque daí também vocês vão estar ajudando nessa missão. E também aproveitem, deixem o like, porque daí vocês vão dizer pro YouTube, ó, eu gostei desse vídeo, e ele vai entregar mais para as outras pessoas. E também, se você tiver alguma pergunta, quer contar alguma história, comentem aqui, comentem que também vocês vão estar ajudando outras pessoas, tá bom? Então, pessoal, agradecendo a todos e até o próximo vídeo.